Eu tinha comentado assim, uma coisa que acontece muito na história, no campo da história, é que as pessoas ficam muito confusas sobre o que é a fonte e o que é a bibliografia. Então, eu quero falar rapidamente sobre isso. Lucas, pode passar para o próximo quadro? Olha, a história é o único campo em que acontece isso, mas totalmente, digamos assim, né? Mas você tem a geografia histórica, a sociologia histórica, a antropologia histórica. Você pode trabalhar com a física tentando enxergar o passado. A astronomia geralmente faz isso também. O que acontece nos campos de saber que trabalham com diferentes tempos? E é o que o historiador faz sempre. Existem sempre dois níveis envolvidos. O nível do historiador, porque o historiador está na sua própria época. Ele está escrevendo a sua pesquisa na sua própria época. Inclusive, essa época vai interferir, né, nas ideias dele, nas conclusões e assim por diante. Mas ele está estudando uma outra época que traz a ele fontes para você entender aquela época. O que são as fontes na história? Vejam, esse ali, a parte verde é o tempo presente, a parte é, rosada é, a, é como se fosse o passado. O historiador ele precisa fazer a sua viagem através do tempo. Quando eu falo historiador, pode ser um geógrafo, um sociólogo, um antropólogo que está trabalhando com temporalidades, né? Bom, o historiador ele está na sua época, mas ele precisa fazer uma viagem para o passado. Ele precisa entrar em contato com uma realidade que já desapareceu. Como que ele faz isso? Ele faz isso através das fontes históricas. Mas, ao mesmo tempo, o historiador ou qualquer outro pesquisador de qualquer outra área, ele não faz a pesquisa do zero, ele precisa ler outras obras que já trabalharam aquele tema, obras de outros historiadores, por exemplo. Bom, as obras de outros historiadores que ele está lendo para concordar ou discordar, para dialogar com elas, para tentar entender o estado da questão, talvez aprofundar aproveitar alguns conceitos e assim por diante. Essas obras são bibliografia. O que são as fontes? As fontes são aqueles textos escritos na época que ele está examinando. Eu estava falando aqui, Vargas, por exemplo, né? Digamos que período Vargas, o populismo no período Vargas. Digamos que eu posso ler inúmeros livros sobre o período Vargas, escrito por historiadores. É bibliografia. Mas, para fazer a minha viagem no tempo e estudar esse problema diretamente, eu preciso encontrar fontes de época. Ou seja, talvez sejam minhas fontes as leis promulgadas no período Vargas. Talvez sejam fontes as músicas populares cantadas pelos sambistas do período. São da época. Ou as próprias cartas escritas pelo Getúlio Vargas, ou a própria carta testamento que encerra a vida de Vargas, por exemplo. Nesse caso, essas coisas são fontes. Então, na monografia, na dissertação ou na tese, quando existe essa viagem no tempo, típica da história, mas também de outros campos de saber, quando eles estão trabalhando com temáticas temporais, digamos assim, né? É interessante lá no final da monografia, você, nas referências, você abrir e abrir assim duas listas, as fontes e a bibliografia, porque são coisas diferentes. Lucas, pode virar para o próximo? Então, por exemplo, veja, isso é só completando o que eu disse. A bibliografia ela está no nível do historiador. Eles são os livros que o historiador está lendo de outros historiadores sobre o seu tema. As fontes estão no nível das fontes e do objeto histórico, das fontes históricas e do objeto histórico. É tudo aquilo que diz respeito
ao próprio, não ao próprio tema de um ponto de vista externo, mas é tudo aquilo que constitui o teu problema está sendo examinado. Entende a ideia? Quando você está estudando uma época antiga, fica muito fácil, porque aí você diz assim, tá, a bibliografia são os livros de hoje sobre história antiga. As fontes é o texto de Tucídides, de Heródoto, os textos dos próprios gregos antigos, né? Agora, quando você está estudando tempos mais próximos do presente, é que tem as maiores complicações, porque não é que existe. A fonte pode estar ser da mesma época da bibliografia. Parece estranho, né, falar isso, mas, por exemplo, digamos que você está estudando sobre os diferentes visões intelectuais sobre a fome, por exemplo, num determinado período. Como o seu problema é esse, os livros sobre a fome que você está estudando, mesmo os que foram escritos recentemente, eles vão ser fontes, porque eles fazem parte do problema. O seu problema não é a fome, o seu problema são as diferentes visões dos intelectuais sobre a fome. E bibliografias podem ser, né, os livros sobre contexto, assim por diante. Mas digamos que eu mude o meu problema. O seu problema é a fome em uma determinada cidade num período recente. Agora, os livros que falam sobre a fome serão bibliografia, entende a ideia? Porque eles são olhares externos. E as fontes vão ser o quê? A documentação da própria cidade, mostrando que as pessoas estão passando fome, as medidas, as leis que essa cidade fez para tentar evitar, os procedimentos, etc. Então, vejam, para o tempo presente fica mais complicada essa distinção, mas é importante ser feita. As fontes é aquilo que faz parte do problema. A bibliografia é aquilo que examina distanciadamente o problema. Certo?